A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Marcos capítulo 11. Vamos começar a ler aqui de novo, no verso 22. Jesus está explicando uma lição prática quando ele falou com a figueira. No dia seguinte, quando eles passaram, Pedro observou que a figueira que ele amaldiçoara havia secado desde as raízes. E o verso 22, e Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Outra tradução diz, tenham a fé do tipo de Deus. Tenham a fé de Deus. Uma outra tradução diz. O ponto aqui é que é assim que a fé do tipo de Deus funciona. Como funciona? Verso 23, porque na verdade eu vos digo que todo aquele que disser a este monte, remova-se e se lance ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que as coisas que ele disse acontecerão, ele terá tudo aquilo que disser. Desta forma eu vos digo que quaisquer coisas que desejarem quando orarem, creiam que as recebem e as terão. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Agora, vimos isso há algumas semanas e eu só queria voltar um pouco aqui porque uma pessoa me pediu, na verdade várias pessoas pediram, para que eu voltasse. Então, em resposta a elas, eu voltarei. Eu quero falar de novo essa manhã com vocês sobre esta passagem. Jesus aqui está falando sobre o tipo de fé de Deus. A forma como a fé funciona. Sabe, depois de 30 anos do avivamento do ensino, se você conhece um pouco da história da igreja, sabe que avivamentos têm ido e vindo. Se lembrarmos no começo do século XX, na rua Azusa, ele aconteceu e durou de 5 a 7 anos. E aí ele se foi e houve um grande hiato até o avivamento de cura em 1948. O avivamento de cura se alinhou muito bem com o avivamento carismático. E o avivamento carismático levou ao avivamento do ensino. Por que chamamos de avivamento de ensino? Porque foi um avivamento do ensino da palavra de Deus. Eu tenho 56 anos. Quando eu era criança, não havia algo como uma livraria cristã. Havia uma livraria de livros batistas. E eu inclusive conhecia, dava para comprar bíblias e livros de referência. E comprávamos aquelas folhas de fichário que iam no mimeógrafo. Lembram do mimeógrafo? Lembram dessas coisas? Minha avó tinha uma dessas, ela tinha uma escola e usava. Eu sempre me fascinei com o funcionamento daquilo. Para mim era uma panela cheia de gelatina, que imprimia as informações no papel. Mas enfim, não havia livraria cristãs. E hoje eles têm cadeias gigantes de livrarias cristãs. Não existe uma forma de acompanhar todos os livros que são lançados. E eu nem tento. As pessoas me enviam livros o tempo inteiro, eu apenas agradeço, escrevo uma carta, digo obrigado e então guardo o livro. Sabe, eu odeio jogar fora livros. Então eu coloco na estante, sabe? Não tem como ler tudo aquilo que está sendo escrito em nenhuma área de interesse, então isso também funciona no cristianismo, não dá para acompanhar. Então, o que vemos aqui é que nos últimos 30 anos houve um dilúvio de informações bíblicas e ensino da palavra de Deus no mundo. E graças a Deus por isto. E sabe, uma dessas áreas de ensino é o assunto da fé, a área da fé. Essa é provavelmente uma grande parte de tudo que foi publicado e tudo que vem sendo expresso ao mundo. Mas depois de 30 anos, sabe, ainda existe muita confusão sobre o assunto da fé e como ela funciona, e especialmente quando se entra no aspecto da confissão, onde Jesus disse, todo aquele que disser. Ele respondeu às circunstâncias no que dizia respeito àquela figueira que não dava fruto, e ele disse, é isso aí, você já era. Ninguém coma mais fruto de ti para sempre. E os discípulos ouviram, ou seja, Jesus falou em voz alta. E quando perguntaram a Jesus sobre aquilo, Jesus disse, sim, não funciona só para árvores, funcionaria até para este monte sobre o qual estamos. Não importa o quão grande seja, a fé vai cuidar disso, glória a Deus. Mas é assim que funciona, todo aquele que disser a este monte, remova-se e se lance no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que aquelas coisas, repitam, aquelas coisas. Agora, quando ele disse aquelas coisas,
O que precisamos entender é que ele está dizendo que não é o que você diz ao monte, mas todas aquelas coisas que você diz. Foi por isso que funcionou para Jesus como funcionou. Jesus falou com a figueira uma vez e deu as costas e saiu andando, porque no que dizia respeito a ele estava feito. E depois os seus discípulos disseram, vejam o que aconteceu, sabe? Jesus não deu uma olhadinha de lado quando passou pela figueira, na manhã seguinte, para ver se estava realmente funcionando. Ele sabia que tinha funcionado. Ele declarou. Ele sabia o poder das suas palavras. Jesus não desperdiçava palavras. E Jesus sabia que cada palavra conta. E Jesus falou com aquela figueira e ela secou desde a raiz. Os discípulos é que ficaram impressionados, eles é que chamaram a atenção para o fato, ok? E Jesus disse, é assim que funciona. Todo aquele que disser, e não duvidar, mas crer que todas aquelas coisas que ele disse acontecerão, ele terá tudo aquilo que disser. Agora, aquelas coisas, eu estou trazendo isso aqui para que você entenda que não é só falar com a montanha. Há poder nas palavras, mas muita gente fica confusa sobre o poder e como o poder opera. Palavras são blocos de construção com as quais eu construo meu futuro. Palavras são blocos de construção com os quais você constrói seu futuro. Mas não é só uma questão de dizer e aquela palavra fazer algo lá fora. Certo? Dizer algo àquela planta e aquela planta responder a isto. Existe outra resposta que tem que acontecer antes. Vá comigo para o livro de Josué, capítulo 1. E em Josué capítulo 1 encontramos outra das minhas passagens favoritas. É a receita de Deus para o sucesso. E é uma receita. Verso 8 de Josué capítulo 1, vamos focar aqui. Josué 1:8 diz, este livro da lei, e não fique preso só no aspecto da lei disso, vamos trazer para o espírito do Novo Testamento e vamos dizer assim, esta palavra de Deus, ok? Esta palavra de Deus não se apartará da tua boca, mas nela meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer, de acordo com tudo que nela está escrito. Porque então tornarás o teu caminho próspero, e então terás bom sucesso. Agora, olha essa passagem de novo, a versão King James diz observar. Repitam, observar. Ele não está falando só sobre dizer coisas e as coisas que você diz acontecerem. Ele está falando sobre usar palavras para criar observações. Ou você pode dizer assim, o poder das palavras para criar imagens no homem interior. Somos pessoas de imagem. E eu estou falando da humanidade. Somos criaturas de imagens. Eu não sei muito sobre o reino animal, mas eu sei que a humanidade opera desta forma. Isso quer dizer que nós temos a capacidade maravilhosa de imaginar. A imaginação é uma ferramenta poderosa. Tem muita gente que chama de imaginação ativa, tem gente que diz assim, aquela pessoa não tem imaginação nenhuma, mas a verdade é que todos temos imaginação. A diferença está simplesmente em como ela é usada, ou talvez em como a discutimos abertamente, mas somos criaturas criadas por Deus à imagem de Deus para imaginar, ou para ver imagens no homem interior. Sim, vemos coisas com estes olhos, mas também vemos coisas que estes olhos não necessariamente veem, certo? E em Josué capítulo 1, o Senhor está dizendo a Josué e ao povo de Israel como eles vão ter que agir e o que vão ter que fazer para possuir a terra que Deus já disse que era deles. Veja, só porque Deus diz que algo é seu não significa que vai acontecer automaticamente. E é aí que as pessoas se confundem. Elas pensam, bem, se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Bem, não aconteceu para a nação de Israel que ele tirou do Egito. Ele disse, eu levarei vocês para uma boa terra, e não aconteceu. Bem, não aconteceu para muita gente. Algumas pessoas dizem, acreditamos nos dons do Espírito em profecia, em línguas e interpretação. Muitas vezes, profecias vêm, palavras de edificação, exortação, conforto, vêm às pessoas. Coisas são ditas e, se forem recebidas, veja isso que Deus diz sobre sua vida, ok? Algo nesse sentido. Assim diz o Senhor e por aí vamos. Você vai para esse lugar, não para aquele. E as pessoas pensam, se é Deus, vai automaticamente acontecer. Bem, então por que Paulo escreveu a Timóteo e disse, eu te exorto a combater o bom combate com as profecias que você recebeu? Ou seja, você pega essas profecias, foi de Deus, mas ainda assim você tem que pegar essas profecias e ainda tem que acreditar nelas, e tem que trabalhar nelas, tem que exercitá-las
na sua caminhada cristã no reino da batalha espiritual. Certo? O mesmo é verdade para a palavra de Deus. Deus a fala para que você possa pegá-la e construir uma imagem e torná-la parte da sua vida. Mas se você não a abraça, não a toma, veja, por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, todo mundo conhece isso. A quem Deus deu Jesus, a igreja, não ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele... Mas notem que agora então ele põe a responsabilidade sobre todo aquele. Todo aquele que crê. Sabia que isso é verdade para toda a Escritura, toda a promessa. Deus amou você de tal maneira que ele te deu as ferramentas para ser bem-sucedido, para que todo aquele que nele crê experimente esse sucesso. E funciona assim, estas palavras, particularmente a palavra de Deus, mas funciona para toda a palavra. O lado positivo dela, Deus diz, não deixe que a minha palavra se aparte da sua boca, e aí ela construirá o tipo certo de imagem. As palavras constroem imagens. Todas as palavras constroem imagens. Nós não temos algo só porque falamos, mas se dizemos algo tempo o suficiente e de forma séria o suficiente até que construa uma imagem dentro de nós, esta imagem acontecerá porque operamos da seguinte forma: nós vamos para o que vemos. E nós não necessariamente vamos àquilo que não vemos. Já ouviu alguém falando sobre algo errado que aconteceu? Elas dizem, eu sabia que aconteceria. Eu vi chegando. Vocês estão aqui? Na maioria das vezes, é assim que acontece. Então o Senhor disse aqui, mantenha a palavra em sua boca. Medite nela dia e noite, a fim de que possas observar e fazer. Então há duas coisas que são necessárias para tornar o seu caminho próspero e ter bom sucesso em qualquer área. E são observar e fazer. Sede praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Mas mesmo antes de você poder fazer, você tem que observar e fazer. Observar significa ver. Você tem que ser. Lembra de quando falamos sobre como uma criança usa a sua imaginação? E sobre como, quando eu era criança, eu falei para vocês da história da casa da minha avó, onde eu ficava brincando e sentava como um motorista de ônibus. Eu estava mesmo dirigindo o ônibus da minha imaginação em cima daquelas listas telefônicas e eu coloquei até algumas latas retangulares para serem o acelerador e o freio. Eu até fazia os sons, dirigindo o ônibus, pisava no freio. Dirigia aquele ônibus. Eu via fotos de painéis de avião e estava pilotando. Crianças fazem isso o tempo todo. Fazem isso o tempo todo. E é claro, há uma diferença entre os meninos e as meninas. As meninas pegam um carrinho de brinquedo e vão empurrando como se fosse de verdade, colocam uma boneca para ser o bebê. O menino pega o mesmo carrinho, vira de cabeça para baixo e a roda vira o timão de um navio. Mas os dois estão imaginando, usando as suas imaginações. Esta é uma qualidade de Deus da qual você nunca deve se afastar. Você deve sim aperfeiçoar isto, para que isso trabalhe para você, te levando para o lugar onde Deus quer que você esteja. Observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito. Mais uma vez, eu entendo que pessoas fazem declarações, dizem coisas, fazem confusão. O problema é que muita gente que ensina a fé, elas mesmas são confusas. Isto é um fato. Eu faço isso há 30 anos e já vi muita gente que... Sabe, eu percebo que todo crente tem fé e eu percebo que todo crente usa a fé em algum sentido, mas eu estou falando de pregadores da fé. Pessoas que são categorizadas como professores da fé. Tem muitos desses que são confusos. Eles ouviram algo e saíram por aí com o que ouviram sem, na verdade, deixar o Senhor ampliar isso. Sabe, não dá para pregar toda a Bíblia de uma vez só. Tudo que eu consigo é tocar num certo aspecto. Amém? E então, eis como funciona. Palavras criam imagens em você. Eu não estou exagerando quando eu digo que quando falo palavras àquela planta, elas fazem algo com ela. Sempre é assim. E chegará um tempo em que será visto o que acontece. Mas as palavras que eu falo primeiro têm que criar uma imagem em mim. Eu tenho que observar e fazer o que está escrito. Quando eu vejo, então eu posso fazer. De fato, eu não posso fazer até que eu veja. Algum de vocês aqui, na véspera de Natal, talvez os mais jovens não entendam bem, mas quando você se torna pai e tem que montar brinquedos para os seus filhos,
Você pega aquela coisa, naquela caixa grande, e você joga tudo no chão, e tem milhares de partes, parafusos, porcas e travas, todo tipo de coisa. Coisas que você talvez nunca viu antes. E então você pega o manual de instruções, e a primeira coisa é entender o que cada coisa significa. Ok, lá está o conteúdo da embalagem. Ele diz que você tem 35 parafusos de tal tamanho. E aí você tem 22 de outro tamanho. E tem uma imagem, aí você meio que compara com a imagem, para que você não se perca e ponha no lugar errado. Quantos entendem do que eu estou falando? E aí você conecta isso com aquilo e aquilo com isso, e passa por todos os passos. As crianças vão para a cama e você começa a montar, até que elas acordem e lá está você às 2 da manhã, montando aquele negócio. Por quê? Porque não sabe o que está fazendo. Você tem que ler aquelas instruções um passo de cada vez e fazer um de cada vez, e começa a pensar que está fazendo tudo certo, mas deixou passar algo. Você percebe? Era para eu ter usado essa parte no passo número 7. E aí você tem que voltar, tirar tudo e depois colocar tudo para poder continuar do passo 13. Alguém se identifica? Amém. Vocês pais já fizeram isso? Por outro lado, tem aquelas pessoas que já fizeram antes e montam tudo bem rápido. Você vem e... 15 minutos está tudo montado e funcionando. Na verdade, depois que você faz uma vez ou duas, se torna um especialista, até ajuda os outros. Seu vizinho ou um membro da família ajuda eles. Sabe por que acontece? Porque você pode ver como funciona. Você vai pelo papel, pelo manual de instruções, e você vê um passo de cada vez, mas a pessoa que já montou vê tudo de uma vez só. Depois que você faz, você vê o processo inteiro, já sabe o que tem que procurar e o que tem que evitar. Então não é mais intimidador. De fato, você monta tudo de uma vez só. Tem coisas que, como você já fez tantas vezes, você as vê enquanto dorme. Talvez você já fez tanto que não quer fazer de novo. Eu lembro lá atrás, quando começamos nossa igreja, eu falava sobre o meu passado quando eu trabalhava como encanador. O pessoal da igreja me pedia para fazer serviços. Aí eu parei de falar sobre isso, porque eu não queria mais ver aquilo na frente, entendem? Amém, mas tinha coisas que eu via enquanto dormia. Na verdade, já teve vezes que eu acordei suando de um sonho no qual eu voltava para aquele negócio. Observar e fazer. E sabe, tem uma coisa que muita gente fala sempre. Por exemplo, você está fazendo algo na casa de outra pessoa e ela está sentada olhando. E ela fica lá olhando e diz, rapaz, você faz parecer fácil? Você faz parecer fácil? Bem, para mim é. Vê, porque eu já fiz outras vezes, eu já vi, eu pude ver. Na minha mente, eu pude ver. No meu homem interior, eu não precisei ficar me perguntando sobre aquilo. Agora, as coisas de Deus são da mesma forma. Quando você começa, você pode... estar seguindo, ok, passo 1, passo 2, passo 3 e 4. Mas se você nunca vai além disso, ao lugar onde você vê, veja, como um professor, você tem que fazer dessa forma, tem que dizer, ok, a primeira coisa a fazer é esta, e aí a segunda coisa é esta, e a terceira é esta, e aí tem uma quarta coisa, e aí você consegue. Mas se você nunca passa, passo 1, ok, faço isso, passo 2, ok, faço isso, passo 3, se você nunca passa disso e começa a ver a imagem completa para você poder andar naquilo, então aquilo não fica totalmente desenvolvido em você. A imagem não está lá e você não verá os mesmos resultados de outra pessoa que já está totalmente desenvolvido naquela área. E é por isso que achamos pessoas que dizem, eu vou dizer, esse negócio de fé eu já tentei e não funcionou. Funciona sim. O problema delas é que elas de fato nunca entenderam. Pedro disse sobre Paulo, rapaz, esse cara prega umas coisas que é difícil de entender, mas não significa que não existam. Mas se você não as entende, então você não tem a imagem delas e elas não existem para você. Observar e fazer, repitam, observar. Observar significa ver. Significa ver. Agora, se você puder ver, poderá ter. Mas o contrário é verdade, se você não puder ver, não poderá ter. Vá comigo para Gênesis capítulo 13 e notem o que Deus disse a Abraão. Gênesis capítulo 13, versículo 14. Diz, e o Senhor disse a Abraão,
Depois que Ló se separou dele, vejam que ele disse: eleva agora teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte, e para o sul, e para o leste, e para o oeste. Porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei, e a tua semente para sempre. Eu vou dizer de novo, se você pode ver, pode ter. Agora Deus usa esse princípio na terra natural, no que diz respeito a Abrão, mas o mesmo princípio funciona na terra espiritual, no reino espiritual. E Deus não usou este princípio apenas no natural, no que dizia respeito a Abrão. Deus usou no que dizia respeito ao filho dele, no que dizia respeito ao filho de Abraão. Deus prometeu a Abrão, que depois se tornou Abraão, que ele teria um filho e que a descendência dele seria como as estrelas do céu e os grãos de areia do mar, e todas as nações seriam benditas como resultado dessa semente. Então o Senhor disse a Abrão: primeiro, eleve os seus olhos e veja, porque se você puder ver, pode ter. É por isso que é importante viver a vida com a cabeça erguida e não com a cabeça para baixo. Jesus disse a mesma coisa em João capítulo 4, quando falou com os discípulos, disse: elevem os olhos e olhem para os campos, estão brancos para a colheita. Não deixe para a semana que vem, não deixe para o mês que vem, não ache que outra coisa vai acontecer. Você pode começar agora, glória a Deus. Não é o caso do que está lá fora que interfere, é o que você cria aqui dentro. Então elevem os seus olhos. Jesus disse a mesma coisa que Deus disse a Abrão. E então ele disse a Abrão o seguinte, Gênesis capítulo 15. Ele estava fazendo um acordo com Abrão, queria que ele entrasse numa posição de recebimento. Verso 1 do capítulo 15. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e a tua recompensa sobremodo grande. E Abrão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos? E o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco. Vejam isto. Vejam onde Abrão está nesse processo. Deus prometeu a ele uma descendência, mas na versão King James, Abraão diz: visto que ando sem filhos. Deus disse a Abraão que ele poderia ter tudo o que visse. E Abraão viu a si mesmo sem filhos. Você pode dizer amém? Então Deus disse a Abraão o seguinte, verso 5, ele o trouxe para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse: assim será a tua descendência. Agora veja, eu leio isso há anos, olhar para o céu e contar as estrelas. E não foi isso que ele disse? Deus disse a Abrão: olhe agora para o céu, saia à noite, olhe para o céu e conte as estrelas, assim será a minha descendência. Conte a estas estrelas, assim será a minha descendência. Porque ele está tentando gerar uma imagem para Abraão, dele, Abraão, tendo uma descendência como as estrelas. Abraão mostrou a Deus onde ele estava. O que me darás, visto que ando sem filhos? Veja, palavras significam coisas. Muita gente lê isso: o que você vai me dar já que eu não tenho filhos? Mas não foi isso que Abraão disse. Ele disse: visto que ando sem filhos. Ele viu a si mesmo sem filhos. Por quê? Porque se viu velho e viu a sua esposa velha. E ele era velho. E a esposa dele era velha. Mas o que é que isso tem a ver com a palavra de Deus? A palavra de Deus funciona. Se tudo ao nosso redor vai bem, não precisamos de muito mais coisas, não é? Porque se tudo ao seu redor vai bem, você pensa: eu não preciso da palavra. A palavra de Deus muda coisas. A palavra de Deus muda circunstâncias. A palavra de Deus muda os pecadores e os santos. A palavra de Deus enche vasos vazios até transbordarem. A palavra de Deus traz vida onde há morte. O corpo de Abrão, a esposa de Abrão, o corpo de Sara, sexualmente estava morto. Ele precisava da palavra de Deus. Mas Deus tinha que pôr a sua palavra dentro de Abrão. Ele disse: visto que ando sem filhos, então Deus disse a ele no verso 5, olhe agora para o céu e conta as estrelas. Vai lá fora e conta aquelas estrelas, vá lá fora e conte as estrelas. Eu vejo vocês e eu vejo a minha descendência como a vocês. Agora notem, Deus não disse a Abrão para contar a ninguém mais. É aqui muitas vezes que o mal entendido acontece. Não é importante você convencer outras pessoas que você crê. Na verdade, fique quieto para outras pessoas. A Bíblia diz: a fé que tens, tem para ti mesmo e para Deus. Fale com as estrelas. Fale com a areia do deserto, ele disse.
Fale, conte as estrelas. Por quê? Porque ele está tentando pôr esta imagem de multidões como descendência dentro de Abrão. Então, assim será a tua descendência. No entanto, não temos nenhum registro de que Abrão fez isto. Se você ler a história em Gênesis, vemos Deus dizendo a ele para fazer, mas não vemos em nenhum lugar Abrão fazendo. E então vamos aqui para o capítulo 16, e veja o verso 16. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar gerou Ismael a Abrão. Você lembra da história de Ismael? Abrão e Sara decidiram que a palavra de Deus não era suficiente e decidiram ajudar. Sara tinha esta serva egípcia chamada Agar e a deixou ser uma mãe substituta. Mas não era isso que Deus tinha em mente. E então ela deu à luz Ismael. Abraão tinha 86 anos de idade e não estava nem perto da promessa, nem perto de ver o seu propósito realizado. E então vamos ao capítulo 17 e vemos Deus fazendo outra coisa, verso 1. Quando Abrão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito. E eu farei o meu pacto entre mim e ti e multiplicar-te-ei excessivamente. E Abrão caiu sobre a sua face e Deus falou com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás um pai de muitas nações. Verso 5, teu nome não se chamará mais Abrão, mas teu nome será Abraão, pois pai de muitas nações eu te fiz. Agora no verso 5 vemos onde Deus pressiona um pouco mais, porque ele está tentando fazer essa bênção chegar a Abraão e o pacto depende disso. O que Deus fez aqui foi porque a única forma de fazê-lo mudar a sua fala era mudando o seu nome. Agora sabe, hoje, muitas vezes nomes são apenas nomes. Você compra esses livros de nomes que dizem o significado dos nomes. Meu nome é Scott. Se você procurar num livro de nomes, significa... Eu esqueci o que significa. Mas quando você ouve a palavra Scott, você pensa numa pessoa. Talvez alguém que você conheceu, um parente, ou talvez eu. Não significa nada. Eu não sei se esses livros de nomes de bebês estão certos, porque eu nunca encontrei um que falasse algo ruim. É sempre algo bom, como destinado para ser rei, algo assim. E sempre aponta para esse lado. No Velho Testamento, alguns nomes significavam bastante coisa, como Icabode. O Espírito do Senhor partiu, era o significado desse nome. Aqui está Abrão, e o nome dele significa Pai Exaltado. E quando se ouvia o nome Abrão, como quer que fosse falado naquele idioma, imediatamente se ouvia algo que significava algo. Agora, hoje, como eu disse, Scott não significa nada. Phyllis, o nome da minha esposa, não tem significado, é só um nome. Mas se seu nome é Esperança, se o seu nome é Linda, se o seu nome é Alegra, entende? Aí sim tem um significado. Mas se você conhece alguém que se chama Esperança, você diz, interessante. Isso bate com o que eu creio, entende? Imagina, alguém se chama Alegra, você diz, é um bom nome, é notável. Aposto que você é alegre. Vê? Esperança, Alegra, Linda. Esses nomes, eles têm significado, são nomes, mas também significam outras coisas. Era assim que era o nome de Abrão. E aí, quando Deus mudou o nome dele para Abraão, aquilo também significava alguma coisa. Abraão significava pai de multidões. Então agora, quando Abrão se apresentava como Abraão, depois de Deus mudar seu nome, ele se apresentava e dizia, olá, eu sou o pai de muitas nações. É como eu sou Esperança ou eu sou Alegra. Entende? As pessoas ouvem duas coisas, elas ouvem o nome dele, mas elas também ouvem o que o nome dele significa. E elas pensam sobre essas coisas. E Abraão, através de Deus, quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, estava forçando ele a esta posição de fazer uma confissão que concordasse com a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus entendia que, embora ele tivesse liberado a sua palavra, Abrão ainda assim tinha que crer, e crer consiste em ter uma imagem daquilo por dentro. Então, quantas vezes por dia você diz a alguém seu nome? Quantas vezes por dia você confessa ou você se apresenta, não é? E se trata disso. Então agora, quando você lê a história, a partir do momento que Deus mudou o nome para Abraão, passou-se apenas 1 ano até que seu corpo se tornasse frutífero e Isaque nascesse. O mesmo acontece hoje. Quando Deus nos dá a sua palavra, ela é verdade, absolutamente é, mas, como ser humano, você foi projetado desta forma. O que você tem por dentro, as imagens que você vê,
afetarão o que está do lado de fora. Realidade é uma palavra interessante, não é? Qual é a sua realidade? Sabia que dá para contar uma mentira tempo suficiente até você acreditar? Eu trabalhava com um cara, quando eu trabalhava para a polícia, e eu percebi rapidamente que aquele cara era louco. Eu não sei se esse é um termo técnico, mas eu o chamava de mentiroso patológico. Aquele cara subiria numa árvore para contar uma mentira, mesmo que pudesse ficar no chão e falar a verdade. Ele mentia quando não precisava. Uma vez, meu parceiro e eu entramos numa perseguição de carro em alta velocidade. Meu parceiro estava dirigindo e eu estava no rádio e a gente estava a toda velocidade naquele dia. E o carro que perseguíamos saiu da rodovia principal e tentou usar as sucursais, vias menores, e a gente atrás dele para pegá-lo. E eu estava falando os nomes das ruas. Sabe, foi uma coisa de se ver na TV. Foi muito legal. E eu estava no rádio comunicando a todas as viaturas. Eu tô falando da década de 70, hein? Bem, por um instante, quando algo grande assim acontece, uma captura, uma perseguição, sabe? Tudo isso tem um pouco de tempero, de empolgação, diferente daquela rotina entediante, sabe, do dia a dia. E então, todo mundo quer falar sobre aquele assunto. Meu parceiro e eu viramos celebridades por um dia. Rapaz, ouvimos vocês no rádio, o que aconteceu, esse tipo de coisa. Tínhamos que recontar a história com todos os detalhes, esse tipo de coisa. Bem, esse cara de quem eu tô falando, esse rapaz mentiroso, decidiu que queria um pouco de glória. Agora, ele não sabia, mas eu estava na montanha. Vocês sabem como é montanhoso por aqui? Dá pra estar numa estrada, olhar pra baixo e ver outra. Ele não sabia, mas ele foi. 10-100 era o código policial naquela época para perseguição em fuga. Ele contando que estava num 10-100 atrás de um carro, numa estrada que estava abaixo, mas a perseguição não existia. Eu estava lá em cima da montanha num carro de patrulha, vendo tudo acontecer. Ele deu a sua localização. E eu estava por perto, então eu olhei para baixo e pelas árvores deu para vê-lo. E ele informou o 10-100 que estava numa perseguição a um carro, as sirenes ligadas, dava para ouvir pelo rádio as sirenes, eu vi as luzes. E eu só de olho, ele estava perseguindo um carro fantasma, que não existia. E então depois de 5 minutos ele disse que perdeu o carro de vista, que nunca existiu. Ele só queria estar numa perseguição. E aí ele voltou e contou para todo mundo o que tinha feito. Bem, eu sabia, mas eu não contei nada, eu nem sei porquê, mas eu fiquei bem quieto, só olhando. E eu fiquei só ouvindo ele por meses. Ele contou aquela história vez após vez após vez, e ele não variava nada, e eu comecei a perceber que ele acreditava naquilo. Ele acredita que essa coisa realmente aconteceu, porque ele mentiu sobre aquilo tanto que acabou se convencendo de que aquilo de fato aconteceu. E eu fiquei satisfeito porque ele podia ver. Na sua mente, na sua imaginação, quando ele fechava os olhos, ele conseguia ver porque tinha falado tanto sobre aquilo. Agora, se você conta uma mentira vezes o suficiente, depois de um pouco, aquela mentira se tornará a sua realidade. Mas, se você falar a verdade, se você fala a verdade da palavra de Deus, tempo suficiente para criar uma imagem dentro de você, então a palavra de Deus se tornará a sua realidade. E a palavra de Deus tem o poder de mudar qualquer situação para o que esta palavra diz. Então veja, é disso que estamos falando. Quando falamos sobre confissão, chamar as coisas que não são como se já fossem, não estamos falando sobre, seja cuidadoso sobre não dizer a coisa errada porque pode acontecer. Geralmente este não é o caso. Geralmente o que acontece, no entanto, é que confessar consistentemente a coisa errada vai criar uma imagem de fracasso em você. Veja, nós associamos as coisas com palavras. Vocês entendem isto? E muitas vezes o diabo ou nossa própria ignorância nos ludibria e fazemos associações que não existem. Por exemplo, digamos, você come frutos do mar e adoece. Muitas vezes você presume, bem, eu devo ser alérgico a frutos do mar. E você começa a dizer, bem, eu acho que sou alérgico a frutos do mar. Eu devo ser alérgico a frutos do mar. Quando de fato pode ser uma coisa totalmente desvinculada a frutos do mar. Aconteceu 2 vezes, tudo bem, as chances podem ser menores, mas ainda assim pode ser uma coisa totalmente não associada a frutos do mar. Muitas vezes associamos coisas em nosso pensamento, mas nosso pensamento e nosso conhecimento são limitados. E então muitas vezes associamos certas coisas com base em experiências passadas. Tinha um cara que trabalhava para mim no departamento de manutenção da igreja muitos anos atrás. Uma vez, na cozinha da igreja, eu ofereci a ele melancia. E ele disse, não como melancia. Eu nunca conheci ninguém que não comesse melancia.
Eu acho que eu nunca tinha conhecido ninguém. E eu disse, por que não? Eu sou alérgico a isso. Eu disse, alérgico à melancia? Sim, alérgico à melancia. Eu não acreditei. Achei que ele estava brincando. Eu sou alérgico à melancia. Eu disse, tá, vamos fazer assim. Eu sabia que de alguma forma ele tinha feito uma associação. E como eu sabia, talvez o Espírito Santo estivesse me revelando. Mas eu apenas sabia que ele de alguma forma tinha feito uma associação com algum tipo de sintoma com melancia, o que estava totalmente errado. Então eu disse o seguinte. Eu disse, não se preocupe. Eu disse, enquanto você estiver comigo, não terá nenhum problema comendo melancia. Ele disse, sério? Olhou para mim como pastor. Eu sabia pelo Espírito, sabe? Eu disse, sim, vá em frente, comigo por perto nunca vai se manifestar, pode comer toda a melancia que quiser. E ele acreditou, eu era o pastor dele. Ele acreditou, era verdade. Eu não mentiria para ele. Eu sabia o que estava acontecendo, ele acreditou. E ele comeu aquela melancia e disse, rapaz, tá boa, é. Comeu melancia uma semana inteira e não teve nenhum problema. Nenhum problema. Mas de alguma forma ele fez uma associação com ficar doente, de alguma forma, em uma melancia que comeu, e aí ele chegou à conclusão, eu sou alérgico à melancia. E não era verdade. Pessoas fazem isso o tempo todo. Elas ligam experiências com estímulos que não têm conexão uns com os outros. Mas no pensamento delas, a imagem dentro delas se torna eu tenho esse problema, ou eu sou alérgico a isso, ou isso sempre acontece comigo. Associações de palavra. Palavras significam coisas diferentes para pessoas diferentes. Eles até chamam aquele teste psicológico, teste de Rorschach, com uma mancha de tinta. Você mostra a alguém uma mancha de tinta e diz, qual a primeira palavra que vem à sua mente? E alguém diz, é um morcego. Aí outra pessoa diz, borboleta. Entendem? O que é isso? Nenhum dos dois. Mas as pessoas associam certas palavras a certas imagens. Querem descobrir como você funciona, querem descobrir como você pensa, por isso fazem esses testes, eles querem ver o que você vê. O que está acontecendo na sua cabeça, o que está acontecendo por dentro de você. Quando você vê aquilo, que resposta aquilo evoca? Sabe, o mesmo é verdade sobre a vida? Experiências diferentes, eventos diferentes na sua vida evocarão respostas diferentes. O que você vê? Que tipo de imagem você tem por dentro? Pessoas fazem coisas, falando de forma geral, não pelo impulso do momento. É o resultado de imagens que elas têm ao longo do tempo, construídas em si mesmas. Eu falava com um pastor amigo meu, um homem na igreja dele cometeu suicídio. Muitos anos atrás, ele atirou em si mesmo, no peito. E aquele homem sentava numa cadeira em sua casa e segurava uma arma contra o seu peito. Ele proibia a sua esposa, ou qualquer pessoa de entrar na sala, dizia à esposa, porque ela tinha visto, ele disse, não conte a ninguém. Então ela tinha medo de falar qualquer coisa a qualquer pessoa. E durante meses ele sentou ali e ficou contemplando, segurando a arma contra o peito, contemplando como seria atirar em si mesmo. Um dia ele fez, mas ele não simplesmente acordou uma manhã e se matou. Ele pensou sobre aquilo, sabe? Muita gente diz que é coisa de covarde, em certo sentido definitivamente é, mas por outro lado é preciso muita coragem para atirar em si mesmo. Não é uma coisa que você facilmente faz. E aquele homem pensou e pensou sobre aquilo, ele fez preparativos, mudou seu seguro de vida, ele esperou até passar a carência do seguro porque ele sabia que se fizesse antes não pagariam, ele planejou tudo e ele sentou ali e segurou a arma contra o peito até que... Algumas pessoas podem dizer até que ele teve coragem, mas de fato foi até ele ver a si mesmo fazendo. E quando ele se viu fazendo, ele atirou em si mesmo e se matou. O diabo usa isso contra nós, e esse é um caso extremo, mas o diabo usa isso contra nós, de outras formas todo o tempo. Pessoas que tiram suas próprias vidas não simplesmente fazem impulsivamente, elas falam sobre isso antes. Falam sobre isso antes. Elas falam, sabe, esse mundo seria bem melhor sem mim. Eu valho mais morto do que vivo. Problemas e pressões fazem com que as pessoas comecem a falar assim. E se estas palavras são faladas tempo suficiente até que produzam uma imagem daquilo por dentro, uma imagem interna, eles vão se suicidar. As pessoas não simplesmente acordam de manhã e dizem, eu não te amo mais, acabou. Talvez dê a impressão que foi assim. Mas não foi assim que aconteceu. Elas já começaram a falar sobre isso há muito tempo atrás. Já começaram a falar com outras pessoas, sabe, meu casamento não tem mais tanto tempero.
A gente já não fica mais tanto junto, minha esposa não me entende mais, sabe? Coisas assim. E aí, antes que se perceba, começam as brigas e os xingamentos. Bem, quer saber, é melhor a gente se separar. Segue o teu caminho, eu sigo o meu. E aí depois, beijo, beijo, abraço, abraço, tudo certo. Eu não quis dizer isso, não quis dizer mas as sementes foram plantadas. E você continua falando dessa forma. Ao longo do tempo, você fica ameaçando o seu cônjuge com o divórcio, fica ameaçando desse jeito. E antes que você perceba, você começa a se ver no seu apartamento de solteiro. Você começa a se ver como nos comerciais, aquele cara solteiro acelerando no seu carro, com 3 garotas atrás, bebendo uma cerveja. Deus, por outro lado, diz coisas a você para produzir coisas positivas dentro de você. Hoje, um diácono veio até mim e eu perguntei, e aí, está se sentindo melhor? Porque eu sabia que ele estava com sintomas. Ele disse, sim, de fato, o Senhor falou algo comigo e eu tenho meditado sobre isso. Ele disse, o Senhor disse que eu não vou desistir, eu não posso ser derrotado. Ei, eu lembro dessa música, é uma música do Kenneth Copeland, ela tem mais de 30 anos, mas o fato é que o Senhor falou aquela frase a ele. Por quê? Porque queria que ele tivesse uma imagem construída por dentro, de sucesso, de vitória. Eu não posso ser derrotado e eu não vou desistir. É uma boa coisa para dizer, não? Eu não vou desistir e eu não posso ser derrotado. O Senhor nos diz essas coisas para que nós possamos dizê-las e construirmos uma imagem de não desistir e vencer por dentro. Esse é o seu maior inimigo? Desistir, entende? A pressão vem para te fazer desistir. O diabo quer que você pegue suas coisas, volte para casa e vá fazer outra coisa. Ah, se aquilo não funcionou, vamos começar de novo. Vamos fazer outra coisa, mas você tem que entender que toda vez que você desiste e começa de novo, está perdendo o terreno que já havia ganhado. Fique ali. Você está recuando 1 ano, 5, 10 anos e esse é o ponto, recomeçar tudo de novo. Você pode ser bem-sucedido aonde está, mas você tem que ter a imagem do sucesso por dentro. Então Deus diz a você, eu não vou desistir, eu não posso ser derrotado, porque Ele quer que você continue daí. Como Ele disse a Abrão, vai contar as estrelas, mas Abrão não fez. Então Deus mudou seu nome, e Ele disse, de agora em diante não diga nada a não ser isto. Veja, não é uma questão de palavras causando problemas a curto prazo. Por isso que eu digo, não se preocupe tanto com o que as pessoas dizem. Se alguém dizia para mim, boa sorte, eu dizia, eu não acredito na sorte. E eu não acredito. Mas eu não preciso dizer isso a elas. Simplesmente eu parei de falar isso. Eu não digo às pessoas, boa sorte. Se você acredita na sorte, isso não me incomoda. Eu nem acho que você é menos espiritual, isso é algo que só importa para mim. Eu não acredito na sorte, eu acredito na providência de Deus. Eu acredito na direção do Espírito. Eu acredito em estar no lugar certo na hora certa e não é uma questão de sorte. Uma vez eu ouvi uma definição de sorte que é verdade. Preparação e oportunidade juntas. Isso é sorte. Mas se você não está preparado, toda a sorte do mundo não vai resolver para você. Amém? Então eu não digo boa sorte, mas se você quiser dizer tudo bem para mim, eu não vou ficar te acusando de nada. O ponto aqui é, palavras constroem imagens. Palavras guiam você, palavras corrigem o seu curso ou tiram você do curso. Amém? E esse é o perigo das palavras erradas. Não o desastre da palavra, mas a imagem que ela produz por dentro. E é por isso que é tão importante seguirmos o exemplo de Jesus nas coisas que confessamos. Confessar quem Deus diz que somos. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Deus diz que eu sou a justiça de Deus, então eu sou a justiça de Deus em Cristo. E você me aponta o dedo e diz, eu sei o que você fez. Eu vou apontar o dedo de volta e dizer, eu sei o que Jesus fez. E o que Jesus fez, Ele fez por mim. Amém? Circunstâncias tentam pressioná-lo, mas o homem se alegra com a resposta de sua boca. Eu digo, eu estou cheio de alegria e eu tenho a vitória. Amém? Pessoas fazem coisas desagradáveis com você e tentam imprimir uma imagem dentro de você de alguém vitimado e oprimido. Ah, ninguém gosta de mim. Por isso que é tão importante você confessar o que o amor tem feito a você. Glória a Deus, eu não levo em consideração o mal sofrido. Você não pode me ofender, não pode me machucar. Jesus carregou o meu sofrimento e a minha dor. Eu já entreguei tudo isso a Ele. Jesus disse em Marcos 11:25, não ande na falta de perdão, então eu perdoo.
Eu perdoo qualquer um em qualquer momento por qualquer coisa que tenha feito. Não tema, meu amigo, glória a Deus, eu vou passar a eternidade no céu com você e vamos andar por aquelas ruas de mãos dadas, tudo vai bem. É melhor começar isso agora. Eu sou cheio de alegria, cheio de paz. Não, eu não vou participar dessa recessão. Eu não vou participar da depressão, não vou participar da maré ruim, eu tenho Malaquias 3. Glória a Deus, as janelas do céu estão abertas em minha vida e está chovendo. Amém, glória a Deus, aleluia. Todas essas contas empilhadas que tentam produzir uma imagem de você sendo derrotado, não, glória a Deus, eu olho os pássaros. Eles não plantam, não colhem, eu apenas olho para os pássaros. O meu Pai me ama muito mais do que aqueles pássaros, aleluia. Eu sempre serei como os pássaros, bem suprido e com um ninho para mim. Glória a Deus, tudo que eu faço vai dar certo. Você entende? Chamando as coisas que não são como se já fossem para criar uma imagem de vida em mim. Você pode ter uma imagem hoje e matá-la? Você pode ter uma visão hoje e matá-la, mas adivinhe, a mesma coisa que trouxe a vida no começo vai ressuscitar a visão. Uma visão pode nascer e pode morrer, mas pode ressuscitar dos mortos, glória a Deus. E eu te digo, a visão está sendo ressuscitada no corpo de Cristo. A visão está sendo levantada, louvado seja Deus. Aleluia! Aleluia! Então não é, ele disse a coisa errada e as pessoas, não acredito nessa coisa. Não é isto. É o impacto das palavras no seu espírito. Porque quando você acredita que aquelas coisas que você fala acontecem, você terá tudo aquilo que disser. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.